Oi, gente, mais uma vez juntos aqui no Pode Pai, que sou eu, Pode Filho, que sou eu, Alê. e o nosso mascote está ali no logo, o Anselmo está na sua temporada de férias aqui em Goiânia. Bom, a nossa conversa hoje aqui no Pode Pai, Pode Filho vai ser sobre um dos maiores eventos que a gente vai ter no Brasil no próximo ano. Não só um evento esportivo, mas um evento em termos de evento. E sem dúvida nenhuma, o maior evento no estado de Goiás, onde falamos agora. Nós estamos aqui na CP Market Digital, nos estúdios aqui em Goiânia, e eu estou falando do Grande Prêmio do Brasil de Moto Velocidade, a MotoGP, que vai estar de volta à sua casa depois de 37 anos. A prova já está confirmada para o dia 22 de março, já saiu o calendário da Dorna, da Federação Internacional de Motociclismo. Então, no dia 22 de março, a segunda etapa começa o campeonato na Tailândia. A segunda etapa é no Brasil, é aqui em Goiânia. E Goiânia está se preparando para este evento. E a preparação maior está acontecendo no Autódromo Internacional, que recentemente completou 51 anos de vida. E ele está passando por uma grande reforma. E para conversar sobre o evento, para conversar sobre a reforma, para conversar sobre o esporte no lado governamental aqui do estado de Goiás, a gente trouxe aqui o secretário-geral do governo do estado de Goiás, o Adriano da Rocha Lima. Adriano, é um prazer receber, vou te chamar de você aqui, porque a gente vai ficar cerca de 1h e 50 minutos. É um prazer te receber aqui no Pode Pai, Pode Filho. Nós que estamos acompanhando esse processo desde o início, há praticamente um ano, dessa chegada do Mundial de Moto que vai se aproximando. Nós estamos a menos de 8 meses do evento. Estive na semana passada no autódromo, tenho acompanhado tudo com relação ao autódromo e realmente eu fiquei impressionado com o tamanho da obra. Eu pensava numa reforma, mas eu diria que a pista em si, a parte interna do autódromo, ela é nova. Ela não é só uma reforma, ela está mantendo as características da pista, ainda bem, mas é uma obra nova. Como é que estão essas obras? O prazo inicial era até outubro, a prova só acontece em março. Como é que está tudo isso? O que eu vi e que eu fiquei bastante otimista com relação a prazo, é que 80% dos equipamentos que serão utilizados na obra já estão lá dentro do autódromo. Então isso significa que as coisas estão andando, né? Um abraço. Bom, boa noite, obrigado pelo convite por estar aqui. Pode pai, pode filho. Gostaria de conhecer depois o mascote aqui. O Anselmo hoje está descansando em casa. Eu tenho em casa também, que não é fácil. É mesmo? Com que raça que é o seu? Fox Paulistinha. Tá. Esse uma energia doida. Esse é um Basset Hound, esse é uma figura, né? Estaremos na próxima vez que você vier aqui, porque a gente vai ter 8 meses, vamos ter muito que conversar ainda, a gente traz ele da próxima vez. Legal, muito bom. Mas, enfim, realmente o desafio de trazer o MotoGP para cá é um desafio. Ele não é só grande, mas ele, assim, o que me surpreende é quando você olha para trás, né? E vê lá no início, quando apareceu assim, tá difícil ali seguir com a etapa da Argentina, as negociações lá com, não sei se, acho que é com o governo argentino, não estão indo bem, isso e aquilo. E existia aquele sentimento de frustração desde 2004, né? Que eu acho que foi a última que aconteceu no antigo autódromo de Jacarepaguá. Sim. Não ter tido mais nenhuma etapa no Brasil. Em Goiânia tiveram aquelas 3 etapas ali no final da década de 80. 87, 88, 89. Você se lembra? Eu vi no teu currículo que você estudou fora um tempo. Você se lembra dessa época? Você estava aqui? Não, eu tinha acabado de mudar para o Rio de Janeiro nessa época. E eu fiquei lá até agora recentemente. Então, eu lembro de assistir na televisão a transmissão ao vivo, mas e eu tinha um pouco daquela imagem da época que você via ali, não estive presente, mas pela televisão, aquele público sem muita estrutura, mas aquele público ali no gramado. Então, aquilo ficou na minha cabeça. E eu sempre gostei muito, por exemplo, da parte de automobilismo, sempre gostei muito de Fórmula 1, já fui várias vezes, e a minha cultura era muito em cima da Fórmula 1. Eu não imaginava que a moto velocidade, o MotoGP, fosse algo tão grandioso. Mas sim, legal, já teve aqui em Goiânia, existe esse sentimento de querer resgatar
o que já teve aqui no passado, não sei o quê, mas a minha cabeça estava muito parecido com aquilo que aconteceu lá em 87, 88, 89. Bom, aí nós conseguimos um contato com a Dorna e agendamos uma conversa com a Dorna em Madrid. Só que exatamente no final de semana que antecedia essa nossa reunião, que era uma segunda-feira, foi no início de julho do ano passado, haveria o Grande Prêmio de Assen no TT Circuit da Holanda. E a Dorna nos convidou, olha, antes da nossa reunião, vem para vocês conhecerem, ver como que é efetivamente um grande prêmio. Até porque a gente vai conversar sobre isso, vocês têm que saber exatamente o que a gente estava falando. E foi extremamente impactante. Eu não imaginava que era algo do tamanho, eu poderia dizer que até na Holanda me pareceu até maior do que uma Fórmula 1. É algo gigantesco, um evento de proporções assim enormes. Eu por exemplo, eu visitei lá a área que eles reservam para toda a parte de controle de transmissão de TV. Sim. É algo assim, impressionante, gigantesco, um controle, não sei quantas imagens, aquele controle de tudo, gerador de fora, 2, 3 geradores para conseguir alimentar de energia aquilo. Então, realmente me impactou demais, né? E outra coisa que me impactou muito foi que eles me convidaram, olha, na hora da largada, você pode assistir a largada ali, me deram uma credencial para assistir a largada daquele lugar onde ficam as equipes ali na beira da pista. Certo. Né? E eu fui para lá, aí, inocente, né? Peguei meu celular, vou filmar a largada. A hora que deu o sinal verde para a largada, eu tive que soltar meu telefone no chão para tampar o ouvido, não estourar meu ouvido. Aquilo lá é um barulho enorme. E até por isso, se vocês observarem, eu vou falar disso em seguida, mas estou antecipando isso, se vocês observarem o layout do autódromo que está sendo reformado, você vê que ele está todo de vidro na frente. Isso foi uma recomendação da Dorna. Se vocês não puserem vidro aqui, ninguém aguenta. É muito forte o barulho que vem das motos, né? Porque são muitas motos e ali, né, o MotoGP, que é 1000 cilindradas, quer dizer, é algo muito forte. Para ter uma ideia, uma outra curiosidade interessante, que é tão potente o motor que na hora da largada eles têm que fazer uma modificação na moto para diminuir no amortecedor dianteiro, ela baixar a frente, porque se ela estiver na altura normal, ela vai voar. Ela vai voar. Ela vai subir, sim. Ela vai subir, então ela tem que estar inclinada para baixo e depois o sistema se ajusta automaticamente e volta à inclinação normal. Então, me surpreendeu realmente muito a grandiosidade do evento. E aí eu fiquei assim, ainda mais o desafio, nossa, mas levar um evento desse para Goiânia, eu não imaginava que fosse desse tamanho. Nós sentamos para conversar com a Dorna, a gente percebeu que a Dorna, por um lado, tinha um interesse muito grande de voltar ao mercado brasileiro. Aí eles nos contaram que eles tinham uma descrença muito grande, porque eles já haviam negociado várias vezes com Brasília e nunca o negócio tinha evoluído, ia, e no final nada andava definitivamente, né? E que eles tinham essa frustração e essa descrença, né? De que realmente o poder público no Brasil conseguiria cumprir as exigências necessárias para realizar o MotoGP. Então, minha primeira abordagem com a Dorna foi justamente essa, falar assim, olha, nós só estamos aqui, em primeiro lugar, porque antes de vir aqui, porque a primeira vez que eu ouvi falar dessa possibilidade tem uns 3 meses. Nesses 3 meses nós estudamos a fundo as condições, o que é exigido, o que precisa fazer de modificações do nosso autódromo, quanto que custa isso, etc, etc, etc. Quanto que vai ter de retorno, né, em função de todo o público que vem para Goiânia. Então, quando a gente teve segurança disso, inclusive analisando já até juridicamente, normalmente as condições que tem nesse tipo de evento, comparamos com os dados que são públicos, né? Tem alguns que são fechados, mas os que são disponíveis de outros eventos, por exemplo, da Fórmula 1, que acontece em São Paulo, como que foi feito e tudo, a gente estudou isso profundamente e vimos, não, a gente tem condições de realmente realizar. E aí, nessa primeira conversa com eles, a mensagem foi essa, olha, nós só estamos aqui porque nós temos a convicção que a gente consegue cumprir. Agora, precisamos começar essa relação de uma maneira aberta, com credibilidade dos dois lados.
se vocês notarem que há algum descompasso com os nossos compromissos aqui, eu vou entender qualquer reação com vocês, mas confiem na gente que a gente vai seguir. E exatamente no dia 10 de dezembro de 2024, que foram 6 meses, menos 6 meses, né, 5 meses e pouco depois dessa primeira conversa, nós estávamos assinando o contrato com eles. E eu me lembro, o Carmelo, que é o presidente da Dorna, ele até disse isso publicamente, mas ele disse publicamente assim, mais rápido e tudo, mas sentado comigo, ele falou com mais ênfase, né, de como ele se surpreendeu, né, com a agilidade do governo, o comprometimento e tudo, porque veja, a gente está falando de um evento gigantesco que vai absorver na cidade de Goiânia em torno de 200 mil pessoas nos 3 dias, né? É um evento que exige uma reforma profunda no autódromo e com prazos extremamente curtos que têm que ser cumpridos, porque senão não é possível realizar. Dentro disso, você tem que entender que o poder público ele tem uma burocracia inerente a ele, que nós temos que seguir determinados ritos para fazer contratações. Sabendo que não se pode ter qualquer empresa simplesmente, eu faço obra civil, realiza não. Tem que ser empresa que conheça de obra de autódromo, né? Não é fazer obra de um prédio, de uma rodovia, tem que conhecer fazer obra de autódromo, porque aquilo tem que seguir exigências extremamente rigorosas e os materiais são específicos, eles são diferentes. Outra dificuldade que existia, né? É um contrato em uma outra língua. As pessoas da Dorna também não falam português, então todas essas barreiras, elas passaram a acontecer também. Eles não estão no Brasil, eles estão na Espanha, a gente aqui, a cada 2 semanas, eles estão num país diferente por conta da realização das etapas do ano passado. E esse tipo de negociação, ele envolve diretamente a cúpula da Dorna, não é ali um terceiro, quarto nível, não. Todas essas reuniões, deve ter sido aí 10 reuniões no mínimo, estava com a presença do Carmelo, do Carlos, do corpo jurídico deles, aí do nosso corpo jurídico também, etc. Então, foi algo muito intenso e que a gente atravessou e saiu do outro lado. Outra também questão muito importante era a definição do promotor, porque sempre você tem 3 partes, né, num evento desse. É o poder público, que no caso ainda é mais relevante porque ele é o dono do autódromo, né? Existem situações onde o autódromo é privado, mas mesmo assim tem que estar o poder público por conta das questões em volta. Mas no caso aqui, além dessas outras questões, nós ainda éramos donos do autódromo, proprietários do autódromo. Você tem que ter a Dorna, que é a detentora dos direitos, né, de realização do MotoGP, e tem que ter um promotor. Local. É um promotor local que vai fazer toda a organização do evento, assim, vai fazer a festa, né? A parte esportiva de dentro de pista é com a própria Dorna e afim, mas a promocional, o evento né? promocional, e no final é uma grande venda de ingresso, camarote, tudo segurança. Exatamente, tudo é com a promotora. Então, nós tivemos também que fornecer para a Dorna, fazer uma pesquisa no mercado brasileiro, dar opções para que no final é a Dorna que escolheu? Que escolheu, mas com as informações que nós passamos para eles. E a relação nossa com a Dorna, ela ficou muito, muito sólida, sabe? Então a Dorna confiava muito nas informações que a gente passava, então a gente pesquisou, conversamos com alguns players no mercado, até que a Dorna, nós sentimos mais confortável com esse aqui e tudo. Ela, obviamente, se a gente chegasse e falasse, não, olha, esse aqui não dá, não sei o que, ela poderia até rever, mas nós não nos metemos nisso. Demos para eles os elementos, falamos, podem... Que é a mesma empresa que faz a Fórmula 1. E até, né, para quem não acompanha tanto, a Dorna, ela está num processo, está tudo certo, está num processo de compra pela Liberty, que é a dona também da Fórmula 1. Então, e que foi aprovada agora. Vão andar
de uma certa forma no começo separadas, mas vão ser o mesmo dono, né? E aí vocês chegaram a esse ponto. Aí vamos fazer o autódromo. Exatamente. Aí, o próximo desafio é justamente encontrar empresas qualificadas de um prazo extremamente exíguo que a gente tinha. E não é só a empresa ser qualificada, é qualificada a ponto de homologar pela FIM, né? Algo que não existe nenhum outro autódromo no Brasil homologado. Então não existe essa experiência aqui. Então, quando eles estiveram aqui nesse dia 10 de dezembro, terminada a cerimônia de assinatura do contrato, eu fui com o Carmelo e com o Carlos no autódromo, rodamos de carro lá, visitamos todas as instalações, para eles entenderem o ponto que a gente estava, eles conhecem disso. E aí o Carlos falou para mim, não, Adriano, eu estava pensando em mandar aqui no mês de fevereiro, que é depois que passa lá o período deles de férias, não sei o quê, uma equipe da FIM, junto com a equipe de especialistas nossos, etc., para avaliarem tudo que precisa ser feito, mas eu vou antecipar isso, porque tem muita coisa para ser feita. E quanto antes, eu falei, então, perfeito. Aí no início de janeiro desse ano, eles estiveram aqui, ficaram aqui uns 3, 4 dias, rodaram tudo, etc., onde eles passaram depois um documento onde descrevia em detalhes tudo que precisava ser feito no autódromo. Por outro lado, né, existe aquilo que é a exigência do evento esportivo. Obviamente, existem exigências também, mas aí elas são mais flexíveis em relação à parte de público, etc. Aí não são exigências rígidas, mas assim, tem que ter um mínimo de padrão de qualidade. Mas nesse caso, eles só não passaram nenhuma especificação muito assim, detalhada. Apenas dizendo, igual aquele exemplo que eu dei, é importante ter um isolamento acústico, enfim. E aí nós que fizemos o projeto, né, internamente mesmo, o projeto básico. Quando eu digo projeto básico, não é um projeto executivo, é o desenho, o layout, né, de como ficaria. E aí, a gente avaliando, a única forma de seguir e conseguir cumprir as exigências e atender os prazos necessários eram ter primeiro 2 frentes de trabalho. Então, esse foi o primeiro consenso. Então, tem que ter uma empresa especializada na parte de pista e tem que ter uma outra que vai fazer o restante, a parte de obras civis dos prédios, etc., banheiro, parte de ambulatório, né? Certo, torre, etc. E aí teve uma outra também exigência da Dorna, nesses dias que eles estiveram aqui, porque você, obviamente, conhece bem o autódromo, vai se lembrar, quando você está naquela entrada principal da BR, né? Quando você entra no autódromo, você tem aquele mergulhão certo. Que você passa a sair do outro lado. Tem um né? túnel, a gente chama de túnel ali. Túnel. Né? Ali é a única entrada que existe hoje para você chegar no paddock. Certo. Né? Então eles falaram, olha, não dá para ter só essa entrada. Correto. Ou então, vocês têm que bloquear ela durante a corrida e ninguém nem entra nem sai, ela fica fechada para o público e só, sei lá, 30 minutos depois de terminar a prova, ela pode ser reaberta. Ou vocês têm que fazer uma via alternativa de serviço, justamente porque se tiver um acidente, você tem que entrar em ambulância, enfim. Aí nós resolvemos, não, vamos fazer uma outra via de acesso que está sendo feito do outro lado. Tipo lá. um viaduto ali na área para as pessoas entenderem que conhecem o autódromo, perto do cartódromo ali. Exatamente. Então, essa foi outra exigência também. Então nós pegamos e aquilo que era exigência específica para homologar foi feito através de uma empresa que foi contratada pela própria promotora, né? Então, dentro do contrato com a promotora, ela tem responsabilidade, através dessa empresa especializada, de atender as exigências da pista, né? Então, certo. ok, depois ser homologado. Do outro lado, aí o poder público diretamente a contratar a empresa. E aí nós conseguimos reunir as condições necessárias para ter uma dispensa de licitação, porque senão não daria, impossível. É um termo, como é que é? Um chamamento público, né? Como é que é o termo? Que é um chamamento público, você faz né? um chamamento público em determinadas condições. Que é uma licitação mais rápida. Uma licitação mais rápida. E aí conseguimos, né, vencer essa etapa também. E aí agora estamos com essas 2 frentes de trabalho. A frente de trabalho da pista
que é aquela que é assim, a outra você pode até, não é o caso, mas num caso de a empresa falhar e tudo, você pode até ter alguma flexibilidade. A parte de pista não existe flexibilidade. Não está pronta, não acontece o grande prêmio. Correto. Então, essa parte está mais adiantada, a parte de pista. Não que ela seja menor de tamanho, de conteúdo, de complexidade, mas ela está mais adiantada. E a outra está bem adiantada também, mas um pouco menos. Então, a nossa expectativa é que essa parte que permitirá a homologação pela FIM esteja concluída até o final do mês de outubro. Correto. Tá? Vamos, final de outubro, início de novembro, eles entreguem essa parte, o que é, assim, com isso a gente garante, todas as exigências que são essenciais estão cumpridas. E aí vai ficar faltando ainda a conclusão da parte de público, etc., que a nossa expectativa é terminar até o final de dezembro. Então, se você pegar os 100%, estariam prontos na virada do ano, né? Entre 2025 e 2026, com uma certa folga de 3 meses quase aí para a montagem. Exatamente para a realização do evento. Então, esse é o ponto que a gente está. Agora, eu gostaria de destacar também que é um tempo curto, é tudo muito complexo. Agora, tudo está sendo feito com materiais de altíssima qualidade. É um autódromo que ele não vai só cumprir exigência, ele vai cumprir com excelência, com nota alta, não é só para passar na prova, não. Olha, Adriano, eu conheço alguns autódromos pelo mundo e nos Estados Unidos eu conheço 90% dos autódromos quando eu fazia a Fórmula Indy. E eu tenho dito nas gravações que eu vou lá, que eu estou acompanhando quase que semana a semana, e não é porque eu sou goiano, não é porque eu apoio o evento, mas eu acho que a gente vai ter um dos melhores autódromos do mundo. Isso. A gente vai ter o melhor autódromo do Brasil. Uhum. Interlagos tem a tradição, tem a Fórmula 1, tem uma reforma gigantesca todo ano, mas se você falar assim, olha, Interlagos, seja um autódromo normal, tira a Fórmula 1 de Interlagos, o autódromo vai ficar mais bonito, vai ficar mais funcional, sabe, e mais charmoso do que o autódromo de Interlagos. Aqui não tem goianidade, né? Moderno, sabe? A gente vai ter um dos melhores autódromos do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Eu vou emendar que tem a ver o que eu queria te perguntar. Porque, assim, dá um orgulho, assim, que eu vi poucas vezes na vida, assim, de... Por exemplo, quando o MotoGP soltou no Instagram o calendário, aí você vê lá grandes capitais, um bando de cidade na Europa, Texas, San Marino, aí você vê lá Goiânia. E, assim, o Autódromo de Goiânia, ele... eu já sei vários motivos, mas eu sempre gosto de escutar, então por isso que eu tô te perguntando de novo. Ele é talvez o melhor acho que é o melhor da América do Sul. E quais foram os fatores na hora de conversar lá com a Dorna que eles olharam e, assim, preferiram que fosse em Goiânia o evento de novo, do que em na Argentina, ou em São Paulo, ou em outro lugar? E teve alguma... com quem que vocês estavam competindo, entre aspas, assim, para ser a sede do evento? Bom, vamos lá, vamos começar do que você falou quando saiu o calendário, né? Realmente, até trazendo aquela expressão, né? Foi quando caiu a ficha, puta, agora... Agora Não, e o povo no Brasil não estava acreditando. Eu que trabalho exatamente. fora, falei, mas vai ter mesmo? Caramba, eu tô indo lá, cara, os caras estão lá fazendo a pista, eu tô indo. Teve um evento que veio um monte de gente, veio um monte de piloto. Sabe uma coisa assim, em cima do orgulho? Quando eles vieram, teve um evento aqui em Goiânia numa segunda-feira, que foi o lançamento oficial. E eles correram na Argentina e pegaram 5 ou 6 pilotos dentro de um avião e trouxeram para cá. E eu acompanho um povo que acompanha moto, automobilismo na Argentina. E aí tiraram uma fotografia daquele avião e colocaram no domingo, na hora que eles estavam embarcando. Uhum. Na hora que eles estavam embarcando, os caras falaram assim, não sei o que lá, rumo ao Brasil. Uhum. Aí eu vi aquele avião, falei, pô, avião grandão, os caras vão num avião bacana e tal. E eu tava em São Paulo, e naquela noite eu vim de São Paulo. Uhum. Eu vim de São Paulo porque eu tinha que trabalhar na segunda-feira. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu olhei do lado, eu vi aquele avião da foto. Aí eu ainda virei pro cara da companhia aérea e falei assim, esse avião acabou de chegar, né? Ele falou assim, tem uma meia hora. Aí eu tirei a fotografia e falei, a MotoGP tá aqui. Então naquele evento da segunda-feira eu falei, cara, e eles estavam tudo
bobão, assim, olhando, fala, caraca, onde nós vamos correr, entendeu? Então isso dá um orgulho danado. Dá um orgulho. Não, quando saiu, né, semana passada, o calendário, que você vê ali, né, única prova na América Latina, no Brasil e em Goiânia. Aí eu lembro que eu fiz o recorte lá da postagem deles e mandei pro governador. Aí ele logo me respondeu assim, né, não lembro exatamente a frase, mas assim, uma frase assim muito empolgada, né? E aí eu lembro que 1 hora depois eu tinha uma reunião com ele, ele tava ainda olhando para aquele negócio assim e impactado com aquilo, porque até então, né, é tudo assim, olha, é muita frente de trabalho para você consolidar esse negócio. Quando você vê o negócio, e um detalhe interessante foi o seguinte, há uns 5 dias antes de sair o calendário, o Carlos me ligou, que é o filho do Carmelo, que é o vice-presidente da Dorna. Falou assim, olha, a gente daqui a alguns dias vai anunciar o calendário oficial. Aí não tem mais volta. Então, como que tá a obra? Aí eu falei, ela tá bem, mas eu vou lá e vou ver para me certificar de novo, né? Porque eu tinha relatórios, né? Eu tinha ido lá, mas eu quero ver. Aí fui, não sei o que, falou, não, pode anunciar. Aí no dia seguinte saiu o calendário. Então, sabe, é um negócio com muita responsabilidade, feito ali com bastante comprometimento, e uma coisa que isso vale, né? O autódromo é um exemplo disso. Mas se vocês observam, né? Por que lógico que isso é um dos fatores, por que o governo Ronaldo Caiado tem uma aprovação tão grande, não sei o quê? Nós montamos uma estrutura dentro do governo que fica dentro da Secretaria-Geral e com ramificações em todas as secretarias, com a estrutura profissional de gestão de projetos. Isso a gente usa a metodologia do PMI americana, que é o órgão que define padrões de como você deve fazer gestão de projetos, né? Projetos entendendo que são empreendimentos, entregas, projeto no sentido amplo, né? Então nós capacitamos mais de 100 pessoas no governo com as metodologias corretas, seguimos assim fielmente aquilo que recomenda o padrão de gestão de gerências por projeto. Inclusive, fomos premiados no início desse ano, pela primeira vez, o poder público, que normalmente isso é uma prática do setor privado, e isso faz com que exista um comprometimento com prazos muito grande, porque qualquer desvio de prazo que acontece, ele é evidenciado assim na hora e você tem que responder, falar, agora me diz como que você vai recuperar isso aqui. Não basta anunciar que está atrasado. O seu compromisso é com aquele original. Então, se atrasou, me diz, você vai mudar alguma atividade que estava prevista, fazer mais rápido para compensar isso aqui. Isso é muito forte, às vezes algumas pessoas até ficam assim... pressionadas. Então, essa forma que a gente implementou no governo, que foi usada no autódromo, veja, eu estava até, quando o dia que o governador foi lá, que eu fui junto com ele, eu estava comentando com ele. É inacreditável, pelo tamanho dessa obra, a gente imaginar que há 1 ano atrás nós estávamos sentando a primeira vez com a Dorna. A gente está 1 ano depois, há poucos meses de entregar o autódromo reformado, com o calendário já anunciado. 4 meses. Então, é algo assim que, veja, mesmo que não tivesse poder público envolvido, é difícil, e eu já, minha vida toda, eu trabalhei no setor privado. Eu sei o que é empreendimentos grandes como esse. E não é fácil, mesmo o setor privado, cumprir esses prazos que a gente cumpriu, que você vai desde a negociação contratual, que é algo complexo, com outro país, com outras... Você tem... não é a legislação brasileira que é usada. E se não fosse dessa vez, não tinha mais? Pois é. Aí vem até aquilo que você me perguntou. Não sei, poderia até ter, mas nós queríamos... nós vimos que existia uma janela de oportunidade. Por quê? O negócio com a Argentina azedou, né? Eles já tinham essa vontade, dependendo da Argentina, de trazer a prova do Brasil, porque o mercado brasileiro é muito maior que o mercado argentino, tem comparação. E aí o negócio se tornou mais crítico ainda quando eles viam que não ia ter mais na Argentina em 2026. Então eles tinham essa necessidade. E veja, aí você perguntou por que o autódromo de Goiânia. Primeiro,
o traçado do Autódromo de Goiânia ele é reconhecido por todos os pilotos como um dos melhores traçados que existem de autódromo. Ele é muito, tanto por corrida de carro quanto de moto, é um traçado muito reconhecido. Segundo, o autódromo, ele tem uma pista que tinha uma área em volta muito grande e que, para trabalhar para moto velocidade, que você precisa de áreas de escape grande, existia viabilidade. Não estou falando se daria muito ou pouco trabalho para fazer, mas existia viabilidade olhando para o autódromo. Eles tinham experiência frustrada por muitos anos com Brasília. Eu ouvi dizer, não cheguei a me aprofundar nisso, que tinha um autódromo também, não sei se era no Paraná ou Santa Catarina, que talvez tivesse alguma condição disso e tudo, mas assim, não era uma cidade tão grande também quanto Goiânia, não tinha um autódromo também que apesar do nosso precisar de reforma, mas ele estava mais próximo do que se precisava ter. Então, todos esses fatores em conjunto e juntando também com essa relação boa que nós construímos com a Dorna, de confiança, etc., eles começaram a apostar bastante, a ponto de, assim, no final do ano passado, eu recebi um e-mail do Carmelo me convidando, nessa temporada agora eles fizeram um lançamento, foi a primeira vez que eles fizeram isso, fizeram um lançamento na Tailândia 2 semanas antes de ter a primeira prova, né, oficial em Bangkok. E foi no início de fevereiro. E eu estive lá, ele me convidou e tudo, eu fui lá para ver. E ele falou, olha, eu quero que o autódromo, não autódromo, a etapa de Goiânia seja uma das melhores de todo o campeonato. Eu não sei te responder por quê, mas eles gostaram demais daqui, sabe? Existe assim, eu acho que é um conjunto de fatores e assim, eles realmente têm uma atenção diferenciada com a gente. Se eu pegar, mandar uma mensagem nesse segundo aqui pro Carlos ou pro Carmelo, se eles estiverem acordados, em 2 minutos eles respondem, falam, liga, é muito fácil o trato, existe um comprometimento do lado deles muito grande também em ajudar, apoiar, vamos, não sei o quê. Então, eu acho que todos esses fatores contribuem, né, para você ter um evento de sucesso, né? Tem que ser todos os lados envolvidos ali, tem que existir essa química, né? Porque para garantir que as coisas fluam e com relação de confiança, etc. Então, eu acho que a gente conseguiu construir isso muito bem com eles. Eu não tenho nem, assim, eu sou uma pessoa muito crítica, principalmente com a coisa pública, mas até quando foi lançado e que eles vieram aqui com os pilotos, eu tive a oportunidade de entrevistar o governador e falei, parabéns, governador, essa é uma atitude que para Goiás vai ser extremamente importante pelo lado econômico, mas principalmente pela imagem que a gente vai passar. Essa é uma mídia que ela é uma mídia espontânea e se a gente analisar é muito barata, o mundo inteiro vai ver Goiânia, né? O mundo inteiro vai ver aqui. E além disso, entra um dinheiro que já foi feito o estudo, quase 1 bi, né? De retorno em imposto, prestação de serviço, parará. Quer dizer, então tá pago. E tá pago com um lucro absurdo no primeiro ano, né? Muitas vezes fala assim, não, o primeiro ano é para empatar. Quer dizer, já vai estar pago. Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte, a gente vai ter 200 mil pessoas aqui, eu não tenho dúvida. Porque desde que falou a data e a mídia social minha não para, a gente está com... Aliás, aproveitar aqui para vender o peixe, né? A gente está com um projeto especial agora, toda semana. A gente tem um boletim especial aqui no nosso canal do YouTube, o Pode Pai, o Pode Filho. A gente tem no nosso Instagram, o Theo José 1, no Reels e também no Stories, e também no TikTok, que é o Theo José. A gente está acompanhando a obra, a gente está falando sobre os pontos bacanas de você visitar em Goiânia, os bares, os restaurantes, o que é legal em Goiânia, o que é legal em Goiás. Então, para você de fora, você vai chegar aqui e vai falar, pô, já ouvi falar disso. E aí eu fui fazer um estudo. Goiânia tem 20 mil, a grande Goiânia tem 20 mil bares. São 180 mil pessoas trabalhando nos bares de Goiânia. E Goiânia é famosa por isso, né? A gente sabe, sim. nós que somos goianos, Sim. A sexta-feira Sim. é sentar na mesinha na calçada, sim. o espetinho, a cerveja o pastelzinho de carne com piqui, música sertaneja, tem rock também, tem outras coisas. Imagina o que vai ser Goiânia. Eu tava, a minha primeira narração foi em 87, eu trabalhava na antiga Rádio Araguaia.
Aliás, vai ter o lançamento do livro da Rádio Araguaia dia 27, gente. A gente finalmente vai conseguir lançar o livro para ficar eternizada a Rádio Araguaia. E foi a minha primeira narração, foi a primeira volta. A gente fez aquela época era a Rádio Araguaia, Jaime Câmara, a Globo fazia o Mundial, a gente tinha os direitos, e o meu chefe falou assim, narra a primeira volta, não é que eu tinha narrado da minha vida, e eu acabei narrando a primeira volta em 87. E eu lembro, a Praça Tamandaré não era cortada, a Praça Tamandaré era toda. Eu lembro que foi aquilo, o Goiânia não dormiu. O Goiânia ficou uma semana sem dormir. Lógico que é uma outra época agora, existem mais regras, mais leis, mas Goiânia vai ficar impossível, de uma forma boa. Sim, né? sim. Então, vai ser o maior evento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Muita gente fala assim, mas é o evento, é a última prova na Espanha. Não, vai ser Goiânia. Quem vier vai falar, caramba, e quem não vier vai ficar sabendo. Sim. Então, eu não tenho a menor dúvida do sucesso do evento. A pista é boa. A organização é boa. O autódromo vai estar novo. A gente vê hoje que Goiânia está mais organizada em mobilidade, em segurança. Isso é um outro ponto. Sim. As pessoas lá fora falam assim, Goiânia é segura, né? E eu imagino que vocês que têm essa bandeira, ela vai estar muito mais segura ainda nessa semana, né? Então, eu não tenho a menor dúvida, vai ser o melhor evento. Vai ser o melhor. negócio que eu vi que é a pista mais rápida de todas as etapas, né? É bem provável. Eles fazem a simulação, já disseram que sim. E será também, provavelmente, vai bater o recorde de velocidade no final da reta. Né, de velocidade da moto, que é 300 e não sei quanto, 370, sei lá, o atual. Eles acreditam que vai superar isso no final da reta. A gente deve ter o Diogo Moreira deve estar na principal. Tudo indica que ele vai estar. A gente tem o Mark Marques voando de novo, virando o velho Mark. Quer dizer, não tem jeito de dar errado. Sabe? Eu até falei com o governador, o governador pode escolher a caixa de uísque, de vinho que o senhor mais gosta, e que eu apostar se não vai ter 200 mil pessoas em Goiânia. Porque tá todo mundo falando de vir para cá. Agora em Brasília, a gente tá tendo, né? Mas quando for pro ar já acabou. O Moto Week. Domingo tinham 100 mil motos em Brasília. Cara. 100 mil motos. Agora você imagina no Mundial de Moto. Nossa Senhora. Vocês estão preparados para isso? Pois é, a gente está se preparando. Como eu disse, né? Assim, a gente tem 3 eixos principais. É o eixo jurídico, que esse está superado, né? Já cumprimos a etapa. Tem o da infraestrutura, que é esse que a gente termina até o final desse ano. E tem o eixo de cidades, logística, que está tudo ali junto, né? Segurança e tudo, que a gente tem que planejar para entregar algo realmente que o público, por mais que tenha muita gente, a gente sabe, não é uma situação normal, mas que a gente minimize os efeitos do grande público e promova uma experiência boa para aquele que vier aqui em Goiânia. Então, a gente está fazendo realmente um estudo bastante detalhado. Tem uma empresa especializada em mobilidade urbana que está estudando detalhes de como deve ser, mas assim, só para o que está na nossa cabeça, né? É algo assim, quer dizer, é a gente evitar a chegada de veículos até lá, né? E colocar alguns pontos em Goiânia onde vão poder estacionar os carros e vai ter o transporte ou de vans, micro-ônibus ou até ônibus do público para o autódromo. E nesses pontos também, provavelmente, né, isso não está definido, vai ter lugares de você já pegar credencial e tudo. E aí, isso vai ser, por exemplo, um deles provavelmente será no Serra Dourada, outro provavelmente no Flamboyant, Oscar Niemeyer e outros que a gente está estudando. Então, isso vai ser provavelmente distribuído dessa forma. E aí a gente faz esse acesso não por cada um chegando, porque se colocar... Impossível. É impossível. Você não trafega ali. Você se lembra das provas da antiga Fórmula Truck? Não a Copa Truck, a Fórmula Truck? Não. Eu narrei 12 anos a Fórmula Truck. E uma época eu morava no Flamboyant. Eu tinha que ir de moto. Eu morava no Flamboyant. Eu no Alphaville. Até na porta de casa tinha carro estacionado. Então, assim, é impossível. E o que você está falando, a gente conversou hoje na TV Sucesso, é uma coisa que
muita gente vai ter que acostumar, os grandes eventos, a Fórmula 1 em São Paulo, shows no Morumbi, a gente teve, você foi em vários, né? O último que eu fui foi no Coldplay, shows no Morumbi, Copa do Mundo, Olimpíada. Na Cidade do Cabo, eu andei uns 4 quilômetros para chegar no estádio porque tinha o bloqueio. Então isso é normal. Sim. E se vai ter o ônibus, isso também é normal. Exatamente. Sabe? Então é uma coisa que, eu quero ir de carro. Não vai dar para ir de carro. Não tem jeito. Né? É impossível. É impossível. Agora, eu fico imaginando, eu nunca vi um bloqueio aqui em Goiânia. Porque, por exemplo, uma pessoa que mora no Alphaville, ela vai conseguir Ela, assim, não sair sei. de casa? Provavelmente ela vai ter alguma credencial específica de morador que consegue. Por exemplo, o cara quer sair do Alphaville e quer ir pra Goiânia, quer ir lá pra exatamente. Shopping Flamboyant. O morador ali, que é o único acesso dele é por ali, ele provavelmente vai ter uma credencial específica para ele poder transitar. Ele anda por trás, entendeu? Por exemplo, os Jardins, você tem sempre saídas, Tá certo, mas tá aí certo. você que está credenciado. E, por exemplo, alguém lá de Senador Canedo Aí vai ter que dar a volta. vai ter que dar a volta para chegar em Goiânia. Vai ter que dar a volta. Isso de Senador Canedo já acontecia na Truck. Eles fechavam, você só vinha. Aí você tinha que entrar ali pelo Parque das Laranjeiras e tinha que fazer por ali. Tem uma outra estrada você ali. vai ter que fazer. É uma coisa que essa empresa de mobilidade ela já deve estar mapeando tudo. Exatamente. Agora, um ponto: nós não temos camping. Pode ser o Serra Dourada? Acredito que sim. A gente vai ter agora, na semana que vem, uma reunião específica sobre isso, onde esses detalhes vão ser definidos, ou começarem a ser definidos. Aí eu vou poder te dizer. É uma possibilidade, sim, mas também não é só no Serra Dourada que pode se fazer camping. Enfim, mas a gente vai estudar isso sim, ver o melhor lugar e definir. Então, enfim, são várias modalidades, né? Tanto da pessoa de acomodação, quanto de transporte também, né? E as prefeituras elas vão ser chamadas também, por exemplo, Pirinópolis, Caldas Novas. É porque essas além de ter a hospedagem, eu acho que a gente pode ter aí 15 dias de mostrar Goiás para um público que não conhece ainda, né? E veja, o evento ele é muito concentrado naqueles 3 dias, principalmente no dia 22, que é a corrida para valer, mas nos dias que antecedem, o negócio já... Então, são shows, um monte de atividades, são fanfests. Então, assim, e mesmo depois que acaba a corrida, você ainda tem ali no restante do dia, no restante do domingo, ainda continuidade daquela festa. Então, é uma festa aí de uns 10 dias ali de festa, todo dia praticamente, a partir o entorno desse evento, né? E tem que trabalhar bastante junto com a prefeitura também, né? Com toda certeza. A prefeitura de Goiânia e tudo. Sim. Né? Porque vai ser a grande beneficiada com isso, né? Não tenho a menor dúvida disso. Sim. Eu fico imaginando hoje se eu fosse dono de hotel ou dono de restaurante ou mesmo ali flamboyant, quer dizer, isso vai ser uma coisa inacreditável, né? O que vai faturar. Os hotéis, assim, se eu ligar, já deve estar tudo bloqueado, né? E assim, a gente teve uma preocupação também, porque eu comecei a perceber isso foi em fevereiro ainda, no início de março, quando a gente ia fazer, perto daquele dia que você viu o avião chegando, uma pessoa do meu relacionamento falou assim, eu fui ali já para deixar reservado, não encontrei vaga. Aí peraí. Aí eu chamei o Hub Turístico, falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, existe uma pré-reserva de agências de fora. Aí eu falei, não, acaba com isso, não dá pra gente bloquear. Aí eles atenderam o nosso pedido, falaram, não, pode achar que a gente não... Porque o que acontece? Quando o pessoal de fora é acostumado com isso, eles vão... bloqueiam, né, as reservas e depois vendem elas por um preço muito mais alto. Então a gente conseguiu evitar esse efeito, mas isso foi lá em fevereiro. Agora o negócio já foi, né, começou a ter as reservas normais e realmente, se você olha hoje, pelo que me disseram, já não encontra mais vaga de hotel para esses dias. Mas como é que você sabe que depois, quando vocês liberaram, vocês não deixaram fazer essa pré-reserva muito antes? Como é que você sabe que na hora que vocês liberaram,
quem não Na realidade, pegou de uma vez também foi o mesmo pessoal, entendeu? Não, a gente sabe porque existe existe um contrato, não um contrato, existe uma relação entre essas agências, né? Então, a coisa foi feita pingada, né? Você via que era... Eu tô falando aqui por eles, eu não sou especialista nessa área. E muito que eu tô te falando aqui também não foi exatamente o que me relataram. Eu tô supondo a partir das conversas, mas eu sei que isso aconteceu. Eles não permitiram, e é exatamente o mecanismo que eles usam para controlar isso. Eu não sei exatamente, que eu não sou do ramo hoteleiro, mas eles conseguiram evitar esse efeito. E aí a coisa foi soltando aos poucos. Eu não sei se hoje realmente tá 100%, às vezes pode ser que algum outro estão segurando alguma coisa ainda para mais próximo, mas eu diria que a ocupação ela tá muito alta. Agora, pode ter certeza, você que vai vir, que os preços vão estar lá em cima, porque Indianápolis, por exemplo, você, Estados Unidos, Indianápolis, os preços eram absurdos. A gente, na época que a gente ia cobrir algum treino em Indianápolis, sei lá, vou chutar aqui, pagava $100 no hotel, depois você ia para a corrida, era $1.500. Sabe? Eu acho, isso. $1.500 o quê? A diária. É uma coisa absurda. Tá. Na época da corrida, entendeu? Você coisa meio aumentava treino. muito. Então, isso é uma coisa que acontece. E o poder público não tem como controlar tudo. Não tem. Você pode já chegar pros caras e falar, olha, segura aí, gente. Mas vai ser preço mais alto. Existe uma preocupação em, de repente, chamar a rede de restaurantes, de bar, e falar, gente, vai vir um pessoal de fora. Não, já fizemos isso. Quer dizer, isso aí vai ter um trabalho também. Inclusive, né? o Newton, né, que é o presidente da associação, ele esteve nos eventos de lançamento, ele está acompanhando de perto tudo isso aí, para justamente entender, né, as adaptações, né, que eles têm que fazer para poder receber esse grande público. Né? Você tem ideia do circo em si, só as pessoas envolvidas na corrida, do que são essas pessoas que vêm para cá? 2.000, 2.500 pessoas? É por volta de 2.000. Eu sei que isso, inclusive, é uma exigência contratual. Você tem que garantir esse número de leitos para a organização do evento. Então, tem no contrato com a Dona uma quantidade de leitos que tem que estar bloqueados. Então, isso foi feito aí, cumprindo as exigências contratuais. Então, você imagina que e assim, esse pessoal vai chegar bem... 1.000 vão chegar bem antes. Aí você tem hotel, você tem táxi, Uber... aluguel de carro, quer dizer, gente que vai servir camarote, não sei o quê. É muita coisa, né? É muito dinheiro envolvido. Não, né? Você tem, por exemplo, as áreas dos hospitalities, né, as áreas VIPs, você tem aquelas principais que são da própria promotora do evento, né? Tem um espaço do governo também que vai ter lá. Agora, você tem várias que são patrocinadas especificamente, né? Por bancos, por grandes empresas, que cada uma monta a sua área de hospitalidade específica, né? As arquibancadas do próprio, por exemplo, na Fórmula 1, você tem a arquibancada Santander, que é uma arquibancada diferente, né? E na MotoGP deve ter, eu não me lembro aqui, mas deve ter um banco envolvido. Então tem uma série de coisas como essa. Aí acabou o evento. O autódromo se paga? Se paga. Não, veja, antes de toda essa reforma, de tudo que está sendo feito para a organização do MotoGP, de toda a visibilidade que está tendo, a agenda do autódromo era lotada já o ano todo. Então, você imagina agora, né, depois de toda essa reformulação, né, essa remodelagem que o autódromo está recebendo, a visibilidade que ele passa a ter a partir desse evento. Então, assim, se já era lotado antes, agora vai começar a ter disputa por agenda aqui, né? Então, isso eu não tenho nenhuma dúvida que o autódromo se paga, mas nenhuma dúvida. Agora, você tem, obviamente, um fato relevante, que é o MotoGP, ele acaba bloqueando um pouco mais de um mês ali de disponibilidade do autódromo, né? Você tem que bloquear um tempo antes, ficar um tempo depois para desmontar e tudo isso, sei lá, deve dar aí... De 2 a 3 meses. Exatamente. Não, mais de 2. Isso, uns 2 meses. Então, contando tudo, dá uns 2 meses. Então, também você tem esse outro lado que, lógico, que a compensação desses 2 meses é maior do que os outros 10. Sim. Né?
Mas você tem também essa diminuição ainda mais da disponibilidade para outros eventos, então que vai ser mais disputado ainda, o que é bom, né? E aí a gente vai poder selecionar e trazer eventos de maior qualidade aqui para o público, etc. E isso é muito importante. Agora, nem sei se eu deveria comentar isso, mas uma das coisas, por exemplo, que eu tô até te falando, você comentou isso há pouco, falou, ó, acabe com esse negócio de Fórmula Truck no Autódromo de Goiânia, que você acaba com a pista. Você não... Mas olha, eu fiz Fórmula Truck 12 anos. E tinha um doido, que era o dono, que infelizmente não está mais com a gente, que era o Aurélio, e que a gente teve muita dificuldade. Eu vou buscar esse estudo para você. A gente teve muita dificuldade em Interlagos. Isso aqui é bastidor, tá? Uhum. Mas a gente teve muita dificuldade em Interlagos, porque a Fórmula Truck naquela época era a Fórmula Truck. Aí depois teve essa divisão, ficou Fórmula Truck, que é uma categoria que hoje ela é mais raiz, e ficou a Copa Truck, que é a categoria que é o top. Uhum. E naquela época era só Fórmula Truck. E aí ela começou a colocar mais gente em Interlagos do que a Fórmula 1. Uhum. E tinha muita empresa naquela época que a Petrobras, por exemplo, a Lubrax, que era Sim. Petrobras distribuidora, a patrocinadora da Truck, e era da Fórmula 1. Sim. E aí a Petrobras falou, caraca, a gente gasta milhões de reais na Fórmula 1 e gasta um pouquinho na Truck. Por que isso? Aí começaram a pressionar. E a Fórmula 1 chegou e falou assim, eu não quero mais caminhão correndo aqui em Interlagos. O Aurélio... eu não sei se você já ouviu falar do Aurélio. Não. Esse era um que eu queria ter escrito um livro. O Aurélio era um ex-caminhoneiro, um gênio. Uhum. Ele fez isso que é hoje, foi ele que fez esse negócio de caminhão. Uhum. Era um gênio maluco, completamente maluco, mas era um gênio, um cara que eu aprendi muito na minha vida. Eu vivi com ele 12 anos. E o Aurélio virou e falou assim, poxa, mas eu tenho que correr aqui. Eu tenho que correr, porque meu patrocinador quer. E procurou todo mundo, aí um ano não correu, outro ano não correu. Uhum. Aí ele chegou na época, eu não me lembro quem era o prefeito de São Paulo, porque o autódromo de São Paulo é da prefeitura. Sim. E aí ele falou assim, ó, só tem um jeito. Só se o IPT, o Instituto de Pesquisas, como é que é? IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Só se o IPT der um laudo que a pista... Ela não. Aí ele falou, tá bom. Aí foi lá, eu sei que ele pagou uma grana para esse PT ficar 10 dias no autódromo, e era tudo pintadinho. Antes da corrida, o IPT foi antes da corrida, era tudo pintadinho assim e tal, os caras lá e tal. Aí depois da corrida voltou, aí o IPT deu o laudo. E é um órgão independente. Deu um laudo e falou assim: caminhão não. Por quê? Segundo, eu vou falar basicamente. Porque o caminhão, o atrito é muito. O pneu dele é muito grande. Sim. Então, o atrito. Na verdade, a pressão diminui, porque a pressão é a força sobre a água. Eu vou falar uma coisa que ficava assim: o cara tá doido. Bicicleta pode causar mais do que o caminhão. Né? Então, aí ele começou a correr em Interlagos. Agora, o que acontece com o caminhão? Ele vai passar na zebra. Ele é mais pesado, vai estragar a zebra. Mas o asfalto em si, mas isso é uma coisa que depois tem que ser pesquisada. Mas eu sou favorável aos caminhões, mas é uma coisa que tem que se conversar. Sim, exatamente. Tem que se conversar. E não existe uma proibição disso, só estou dizendo assim, o que pensa... Vamos pensar. Né? Agora, a Fórmula Truck, que é a mais raiz, eu não conheço, eu nunca fui numa corrida. Então são caminhões diferentes, não são caminhões tão tecnológicos como esse. Mas eu acho que o autódromo ele tem que ter um olhar. Ele tem que, por exemplo, Interlagos. Interlagos você vai lá e aluga o autódromo. Aluguei para correr, estocar, o que for. Você vai lá, entra a equipe no box, olha o box... Assim, é como se fosse um aluguel de casa. Aprovou? Tá, ok. E vai embora. Aí quando na segunda-feira ou no domingo falou, vamos fazer a vistoria para ver se está igual. Se não tiver, tem que pagar. Sim. Ou então o promotor. E aqui no autódromo, muitas vezes, eles deixavam. Sim. Aqui eu sei de governo que em época de estocar não cobrava. Hoje é o nada de estocar, tá? Mas em época de estocar, não cobrava da estocar.
Stock Car não precisa. Por que não? Exatamente. Tem que ser, eu acho que tem que cobrar menos das regionais, que elas têm menos poder aquisitivo, mas das nacionais não Sim. tem que. Porque como é que o autódromo vai funcionar? Não, exatamente. Eu não sei se você conhece, eu tive agora no Velocitar lá em Mogi Guaçu, que é particular, né? É uma fazenda. O autódromo é lindíssimo, o banheiro tudo limpinho, Uhum. o restaurante bacana, mas é particular, Sim. né? E você vê que tem um cuidado ali. E a coisa pública tem que ser igual ao particular, senão não Não. tem jeito, Com toda certeza. né? Você vai entregar um autódromo, pelo que eu tô vendo ali, sim, 5 estrelas, 5 estrelas. sabe? E se não cuidar, Não, não, exatamente, não tem nenhuma dúvida. E assim, e certamente, uma vez entregue o autódromo, vão surgir ideias, vamos fazer mais isso aqui, mais aquilo ali, porque aí você já está em uma outra perspectiva, né? Você já está vendo algo, putz, agora, será, já vi gente falar, vamos construir mais um andar aqui, vamos, ok, vamos, passando a primeira etapa aí de 2026, a gente tem condições sim, de ver ainda mais sim. coisas, mais benfeitorias para ser feito. Um todo. As bicicletas vão continuar? Sim, sim. Isso é uma pergunta que eles fazem. Com Será toda que depois a gente vai continuar? Com toda certeza, com toda certeza. Ele vai ser mais utilizado por. Ele vai ser mais uma praça esportiva depois? A ideia é essa? Veja, porque o complexo do autódromo ali, você tem a pista em si, você tem aqui o parque, vai ter agora o parque aquático, você tem o kartódromo. Então, quando a gente considera todo esse complexo, sim, a resposta é sim. A gente está, inclusive, investindo na parte aquática dele lá e provavelmente nós iremos também trabalhar melhor essa parte lá do fundo, onde tem todos esses outros esportes funcionando. Agora, a pista, a parte principal do autódromo, a ideia é que a gente traga grandes eventos para cá. Lógico que MotoGP já é um negócio de outro mundo, mas eu acho que aí ele qualifica tanto Goiânia quanto o autódromo a receber outros eventos também internacionais. Eu acho que a gente tem que começar a colocar, uma vez dado o primeiro passo com a MotoGP, ver quais outros eventos internacionais a gente pode colocar aqui dentro do autódromo também. Eu acho que aí temos todas as condições de fazer isso. Agora só, diga lá, Lê. É uma pergunta que é bem específica, assim, mas não tem muito a ver, não. Fico até com medo quando ele fala isso. Vai lá. É porque eu gosto dessas coisas de política. Então, assim, quando você abre a licitação para fazer essa obra, é uma obra gigantesca, talvez uma das maiores, assim, do estado, que teve que ser muito rápida. E aí, existe alguma limitação quanto às empresas que você vai contratar para fazer a reforma? Às vezes vai ter que ser alguma de fora do Brasil ou de outro estado. Isso dá um conflito com as empresas que normalmente vocês abrem licitação e contratam ou não? Não, não é uma obra comum, né? A gente não está, por exemplo, pavimentando uma estrada daqui de um lugar para outro, né? Como poderia ter aí vários origens e destinos diferentes, sempre vai ser uma pavimentação. Não, esse caso é algo muito, mas muito específico, né? Com características muito particulares. Então, você não tem uma quantidade de empresas grande que fazem isso, né? Inclusive, eu vejo assim no Brasil que praticamente não tem. Tem uma, talvez tenha duas, além uma segunda, nem tenho certeza. Existem empresas de fora, inclusive empresas de outros países chegaram a vir aqui também para fazer. Então pode ter empresa de outro país? Pode ter empresa, não tem dificuldade nenhuma de ter empresa de outro país. Só que não precisou. Logicamente, uma empresa daqui do Brasil, ela, até por conhecer os próprios fornecedores dela também, e tudo suprimento que ela tem que usar, de onde buscar, é muito mais fácil. Então, essa empresa que está fazendo aqui é a mesma que faz Interlagos, todas as reformas de Interlagos é ela que faz. Então, é uma empresa muito experiente para fazer isso, o que está fazendo na pista. A empresa que está fazendo o restante da obra, ela trabalha em outras obras do governo, já trabalhou em construção de hospitais, etc. E é uma empresa, por sorte, a gente conseguiu que eles se interessassem, é uma empresa de muito boa qualidade, porque você tem ali fornecedores de todos os tipos, né? Você tem bons, você tem ruins. Então, esse, por sorte, era um fornecedor
que todas as obras que eles fizeram até hoje para o governo foram obras muito bem feitas. E isso você vê notoriamente. Primeiro, o cara já comprou todo o material. Então, mesmo que não tenha, já está lá estocado. Então, você não tem mais risco de faltar material. Outra coisa é a qualidade do material. Você vê que é um material de qualidade muito boa, né? Então, tudo isso faz parte desse processo. Não foi... Por isso que eu estou falando, os desafios... se eu ficar aqui enumerando individualmente cada um deles, eu vou ficar aqui 3 horas falando. E tudo isso tem que convergir dentro de uma harmonia entre eles, cumprindo determinado prazo, cumprindo orçamento. Então, é algo bem complexo, né? Mas está dando certo. O parque que fica ali ali fora, ali perto do portal, ele vai passar por uma revitalização também? É possível que sim, mas isso não está na ordem do dia. Certo. Isso é uma coisa que a gente vai discutir assim que a gente terminar. Até porque qualquer outra coisa que venha começa a desfocar o negócio. Então a gente está focado para entregar o autódromo para o MotoGP. Aí, uma vez cumprida essa etapa, já está no nosso plano ver isso, né? O próprio cartódromo também, ele precisa de uma reforma. Então, tudo isso a gente vai olhar. Por exemplo, o cartódromo de Goiânia, ele hoje não consegue receber competições internacionais. Ele não consegue. Não consegue. Então, ele precisa de uma reforma, tanto na parte de boxe, quanto na parte de pista, etc. Então, existe também essa intenção. Não estou falando, não, tá fechado, tá... Não, mas existe essa intenção, existe já um projeto básico desenvolvido para isso e por aí vai, né? Tudo aquilo que envolve esse complexo, nós queremos dar seguimento para ficar não só a pista principal, mas todo a envoltória ali também com alta qualidade. Um dia você vê o Autódromo de Goiânia, vai ser um dos melhores do mundo. Um dia aqui a gente conversa só sobre quase, mas por muito pouco, a gente não estaria falando disso. Ali seria um complexo de prédios de escritório, moradias. Se o Lorival Lousa não toma atitude na hora que ele tomou, o autódromo ia ser levado ali para perto do Senador Canedo e nem sei se ia ser feito, né? Porque ali não tem jeito. É igual o Serra Dourada, também não tem jeito, né? Ele foi muito... O pai dele, né? O pai desse Lorival Lousa, quem salvou o autódromo foi o Lorival Lousa, o filho. Mas o pai dele foi muito esperto na hora que cedeu essas terras e estamos livres da especulação. Exatamente. Mas, Adriano, obrigado. Parabéns. É o que eu digo, eu sou muito crítico com relação principalmente às coisas públicas, mas esse evento eu estou apaixonado nele, eu não tenho a menor dúvida de que vai ser o maior evento para o nosso estado. Goiás precisa disso. O Goiás precisa mostrar para o mundo que, além da gente ser um estado agro, e não temos que ter vergonha disso, nós somos agro mesmo. A gente tem uma cidade linda, maravilhosa, a gente tem um Rio Araguaia sensacional, a gente tem Pirinópolis, a gente tem Caldas Novas, tem a cidade de Goiás que você gosta, tem um lado do sudoeste que eu vou estar lá amanhã em Rio Verde, tem Chapada, quer dizer, Goiás tem tudo, né? Goiás tem tudo. É só a gente acreditar mesmo, ter essa goianidade, que a gente ainda tem muito para crescer, muito, muito, muito. E quem vem aqui fica apaixonado, né? Eu voltei para cá porque é aqui que eu quero nascer, aqui que eu quero morrer, se Deus quiser. Muito bem. Obrigado. Obrigado vocês. Sempre à disposição, tá? É muito importante a gente dar ao público, né, esse retorno, né? O público tem que conhecer também tudo que está em volta dessas grandes ações do governo, que é importante, né? É uma forma de prestação de contas também ao eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a transparência é muito importante nesse sentido, porque a gente precisa viver uma nova época, né? Sem dúvida. O poder público, ele tem essa capacidade do lado social, e, assim, vai trazer dinheiro para cá, gente, pelo amor de Deus. É um evento... Vocês me cobrem depois de março, porque tem muita gente aqui que não tem ideia do que é o Mundial de Moto. Não tem ideia. O Alê não tem ideia do que é o Mundial de Moto. Ele vai ver. Bom... Diga lá. Siga a gente, se inscreva no canal, se inscreva no... E a gente tem o boletim agora sobre o Mundial de Moto toda semana. Isso, e se você quiser saber mais sobre o MotoGP, mais sobre o autódromo, a gente tá postando toda semana um vídeo curto, um boletim sobre o MotoGP e o autódromo. E se você quiser mais episódios completos sobre o autódromo, a gente teve um especial dos 51 anos do autódromo com 3 episódios.
Depois disso, a gente ainda gravou mais 2 episódios. Tem um Alencar, tem entrevista do Alencar Júnior, tem entrevista do Roberto Boit. Do Tom Stefani, do Doni Araújo e do Armandinho do Lisca, que fala muito sobre o Autódromo de Goiânia. Tem muita coisa do autódromo para você ver aqui no nosso canal. E se você quiser ser um parceiro desse boletim sobre o Mundial de Moto, é só nos procurar. Fique à vontade, como a WebC, que é uma empresa de marketing digital com mais de 10 anos de mercado, entregando aí bons resultados e resultados reais para empresas de todo o Brasil. Valeu, gente. Forte abraço e cuide-se bem.